Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão hoje? Mais uma live, meio-dia aqui para vocês, para a gente falar com um gestor de ações há muito tempo, que tem uma trajetória super relevante no mercado financeiro, para trazer um panorama para vocês de bolsa. Olha só, deixa eu ver se ele já solicitou aqui para estar presente. Bom que meu celular não quer funcionar aqui também no negocinho. Aí, pronto, vamos lá, vamos receber aqui o Galindo. Galindo. Oi? Oi, tudo bom, Ana? Tudo bem, e você? Tudo bem também, tudo tranquilo. Que bom ter você aqui conosco, com os speakers. Obrigado. A gente que agradece essa oportunidade. Ó, obrigada por ter aceitado o convite, tá? Eu já sou fã do seu trabalho, já sei de uma forma um pouco mais aprofundada como vocês trabalham, até porque já visitei o escritório, né? Já vejo o trabalho de vocês faz um tempo, mas acho que vale a pena você se apresentar aqui para os speakers hoje. Quem é você, há quanto tempo você trabalha, e depois a gente traz um pouquinho desse panorama da Novos, né? Da asset de vocês hoje. O pessoal tá reclamando do áudio, vocês conseguem nos ouvir bem? Vocês preferem fones? O meu tá bom? Será? Será que tá bom esse áudio? Vamos continuar então? É isso? Tudo bem no áudio? A gente põe fone sem fone e fica... Tá ótimo. Vamos lá, Galindo, Tá. se apresenta para o pessoal, por favor. Vamos lá. Primeiro, nosso muito obrigado. Assim, como você comentou, a gente já teve algumas vezes. A Novos, desde o nascimento dela, a gente já teve muito essa preocupação da transparência da informação. Então, a gente, desde o início, a empresa por 1 ano e meio, 2 anos, a gente já veio com essa pegada, acho que até pelo nome da empresa, adaptado a esse novo tempo, da gente se comunicar de uma forma um pouco mais simples, para uma indústria que mudou muito nos últimos anos, desde que a gente começou a trabalhar. E aí, essa forma de passar o recado, a transparência, a segurança, do que é cenário, do que são funções e do que a gente tem feito. É impressionante do seu lado a sua abrangência. Assim, do seu lado, ontem, era a chat da família, minha prima, que a gente conhece, falando. Foi. Tinha, enfim, um chat de amigos brincando, falando, vou fazer aquelas perguntas das besteiras que a gente fez com 20 anos de idade. Outros que viram a Carol, minha mulher, cortar meu cabelo no final de semana. Cortou o cabelo para lá e eu nem sabia. Na verdade, o que eu acho legal é isso, assim, a possibilidade da gente frequentar diferentes tribos. Eu acho que você queria parabenizar, antes de tudo, aí por essa pegada, na simplicidade do falar, conseguir acessar tanta gente diferente assim. É muito bacana essa experiência. Ela é muito nova para a gente também, tá? A nossa história é um pouco longa, a gente trabalha um pouco mais de 20 anos no mercado. Tá? Eu entrei ali no final dos anos 90, no Banco Pactual, um banco que eu trabalhei lá por 15 anos, sempre na gestora, tá? Sempre fazendo gestão de fundos de investimento. Durante muitos anos, 6, 7 anos, os fundos de ações. Tá? Depois, quando o banco foi vendido para o BS, a gente montou uma gestora apartada para cuidar do dinheiro dos ex-sócios do banco. Tá? E aí eu era responsável por bolsa dessa gestora, Brasil. E aí depois eu saí para... Então trabalhei por 15 anos nesse grupo. Depois eu saí para montar uma gestora independente, chamada Flag, em 2013, que se juntou com uma turma que saiu do Modal no meio de 2018 para a gente montar a Novos Capital. Tá? Então a Novos tem 1 ano e meio de vida. A gente tem essa preocupação, de comunicação desde o início. Tá? Essa forma como a gente pega o conteúdo todo que a gente discute aqui dentro, e passa para as pessoas. Eu acho que isso é muito novo, como eu falei, no nosso dia a dia. Tá? A empresa hoje tem ao redor de 2 bi sob gestão, então acho que ela já se coloca ali entre as principais gestoras do país. A gente tem um grupo de 26 pessoas aqui trabalhando. Ela tem uma pegada... A gente tem um conceito muito grande de time dentro da empresa, então a gente não gosta de personificar, tá? Porque a gente sabe que a vida é longa, e que inevitavelmente a gente passa por diversas situações,
né? Tem gente que perde ente querido, tem gente que tem depressão, tem diferentes coisas que acontecem na vida do ser humano. E quando você calca a gestão numa pessoa só, eu acho que o negócio como um todo fica muito dependente, né? Dos ciclos inevitáveis que um ser humano acaba passando. Tá? Então a gente tem um conceito muito forte de time aqui dentro. Tá? Isso acho que reflete até na comunicação, que acaba que a gente consegue falar de diferentes assuntos, né? Eu, o Luiz André e o Bob fazemos bolsa, então a gente consegue falar bastante de bolsa, depois a gente pode até um pouco mais à frente aprofundar nisso aí, né? Tem o Kazan, né, que até essa semana fez uma live muito legal com o Furla sobre petróleo. É um cara especializado em petróleo, em commodities, mercados internacionais, que também se comunica muito bem. A gente tem o Portela, que é um diferencial muito grande na renda fixa. Ele foi tesoureiro do Banco Modal, que é um banco oriundo lá da turma que foi sócia do Garantia, né? Depois tocou a asset do Modal durante muitos anos. Tá? É um cara... A indústria no Brasil de multimercado, no geral, tem muito... uma correlação com juros e com queda de juros. E o Portela, historicamente, na vida dele, né, também muito parecida com a nossa, trabalhou, né, praticamente mais de 15 anos num único lugar, né, ele foi vencedor não só quando teve queda de juros, quando teve alta também. Então, acho que essa pluralidade, assim, aí fora isso, tem 4 economistas, tem todos os analistas, formando esse grupo de 26 pessoas que é a Novos. Não, muito legal. Parabéns. Vocês fazem um trabalho super relevante e você citou nomes super conhecidos, pelo menos no mercado financeiro, né? Então, ex-garantias, ex-pactuais, nossa senhora. A gente usa isso como referência mesmo dentro dessa trajetória. E mais importante do que isso, Galinho, do que você falou, que eu gostaria muito de enfatizar, é essa metodologia de comunicação de risco e de transparência que vocês têm hoje através de redes sociais. A Novos tem um canal no YouTube, Splickers. Eu não sei se vocês sabem disso, mas eles publicam com uma recorrência super interessante diversas informações sobre os fundos, sobre cenário, e também tem um podcast onde eles trazem muitas informações relevantes com muita recorrência. A gente vê algumas assets realmente trazendo um pouco mais desse panorama hoje em dia, mas é difícil ver tanto conteúdo em tantas plataformas diferentes. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Acho que é isso. Assim, a gente tentou... Do lado, tem muita plataforma fazendo isso, né? A gente tentou ser um pouco pioneiro no Brasil do lado de gestor independente fazendo isso. Tá? E aquilo que eu comentei, é pegar um pouco o que a gente discute nas nossas reuniões, né, nos nossos fóruns econômicos ou nas nossas reuniões sobre empresas, né, e o que norteia a nossa tomada de decisão. E tentar transcrever isso num formato mais simples. Né? A gente até tem uma equipe profissional fazendo isso, porque eu, sendo franco, a gente não teria capacidade de fazer no que a gente fez da vida, que sempre foi gestão. Então, a gente fez esse investimento, tem 4, 5 pessoas aqui super envolvidas nesse projeto. Tá? Eu acho que isso é muito importante, acho que colocando em perspectiva, imagina a gente passar por essa crise, né, e as pessoas não terem a segurança e a transparência do que está acontecendo. Né? Há 10, 15 anos atrás, isso não era possível. Né? A gente não tinha essa tecnologia. Hoje a gente não está junto, mas a gente está conectado. Ontem, por acaso, eu vi um comercial na televisão bem interessante nesse sentido. Né? Assim, isso mudou muito nos últimos 10 anos. Tá? Se a gente vivesse uma crise, a última grande crise, que foi a de 2008, depois teve uma em 2012 na Europa também, mas a de 2008, que foi severa, como talvez essa está sendo, em termos de perspectiva de preço, a gente não tinha isso. Então, né, as pessoas viam, né, as cotas balançando para o bem ou para o mal e não tinham a segurança do que estava realmente acontecendo, né, ficavam vendo televisão, né, e naturalmente influenciadas muito por isso. Então, esse nova ferramental, eu acho que ele tem muito valor. Assim. Eu sempre falo isso aqui na empresa, assim, a gente cuida da poupança das pessoas. Juntar dinheiro é difícil pra caramba. Tá? Então, é uma responsabilidade fiduciária muito, muito grande. Tá? Então, eu acho que é isso. A gente tem que dar satisfação do que a gente está fazendo. A gente tem que dar transparência de o que são as nossas métricas de risco, a forma como a gente controla o risco e respeita quando a gente vive momentos adversos como esse, e o que é a posição e o que as pessoas vão esperar. Eu brinco que quem nos ouve, né, via todas essas redes sociais que a gente tem, do YouTube, né, do Instagram, que eu acho que é muito prático, né, a gente tem uma live, tem um podcast semanal toda sexta-feira,
que é bastante escutado, tem um alcance bastante legal. Eu brinco, quem perde 5, 10 minutos por semana, né, para ouvir rapidinho o que a gente está falando ali, já vai saber o que vai acontecer conforme o mercado está se movendo, tá? E o que a gente está acreditando. Isso eu acho que é muito, muito importante, tá? Eu acredito que a tecnologia veio para ficar, veio para democratizar. Acho que o mundo vai, a partir de agora, ser muito diferente em vários aspectos, mas esse eu acho que não, tá? Então eu acho que esse falar direto aí, ele tem muito valor. A gente fica muito feliz em ter sido um pouco pioneiro nisso e ter um trabalho bem feito nesse sentido. Total. E além do. Eu gosto de falar que investidor de sucesso é um investidor bem informado, né? A gente precisa ter acesso às informações, acreditar de verdade em fontes verídicas, de onde a gente realmente busca essas informações. E vocês que estão em contato recorrente com o mercado e passam isso para os cotistas, também têm uma responsabilidade muito grande, não só em passar as informações, mas em absorvê-las e transformá-las em posições, né? O que vai transformá-las mesmo em rentabilidade dali para frente. E Ana, só falar, eu acho que você botou o fone e ficou baixo aqui para mim. Eu não sei se para todo mundo que tá nos ouvindo. Ficou ruim? Você já estava com fone antes? Não, ficou bem eu baixo. coloquei porque o seu tava dando eco. áudio, isso, repete aqui no meu. Mas se vocês querem que eu tire, eu tiro. Vê se fica melhor. Peraí, deixa eu ver. Desculpa que eu também não... Não, eu tô aprendendo todo dia um pouquinho também. Então, vamos ver. Assim, sem fone... Deve ser um problema meu, porque tá baixo mesmo com você tirando. Deixa eu ver aqui o que tá acontecendo. Então, às vezes melhorou. Alguma coisa aí. Melhorou. Pronto, desculpa, foi o Bloomberg. Você tá me ouvindo bem? Olha o João ali dando um alô. Imagina, a gente agora ao vivo em casa é sempre assim, né? A gente não tem time, não tem aquela produção, não tem aquela infraestrutura, então tá tudo sob controle. Vida real, né, Galindo? É isso aí. É assim que a gente pega a gente lavando louça, lavando roupa, não tem jeito não. É desse jeito, não tem o que fazer. E você tá no escritório agora ou você tá em casa? Tô aqui no escritório, a gente já tá há mais de um mês, todo mundo em home office, menos 3 pessoas. Eu, o Luiz André e o Portela estamos ficando aqui. Então o escritório ficou um pouco isolado, a gente fez as prevenções nesse sentido. E o resto da turma dos 26 estão todos em casa. A gente fez teste essa semana, né? Foi, graças a Deus, por aqui está super tranquilo. Boa. Então estamos funcionando. Boa, tem que ter uma responsabilidade muito forte agora. Mas, ó, eu estava falando do quanto é importante hoje essa responsabilidade da comunicação, né? E vocês, no papel de gestores, não só têm acesso a essa informação, mas precisam absorver as informações e transformá-las em posições hoje para os cotistas de vocês. Então, falando um pouquinho de fundo e com toda essa sua trajetória de gestor de ações e trabalhando sempre nesse lado, eu queria que você explicasse para quem está nos ouvindo agora a diferença entre trabalhar no sell side e no buy side. E já mostrando um pouco da sua bagagem, qual que é a principal diferença que você vê hoje na crise de agora, sendo um gestor de ações, com a outra crise que você mencionou de 2008? Tá. Bom, vamos lá. O sell side são analistas que normalmente trabalham para as corretoras, tá? Que escrevem relatórios que o mercado, de uma forma geral, lê, tá? Que circulam. Assim, na verdade, todos os fundos, pessoas físicas, fundações, clientes estrangeiros são clientes de corretoras, né? Eles, para comprarem ou venderem ações ou títulos, eles vão a uma corretora, né? É o agente que funciona nesse sentido. Tá? E aí, né, essas corretoras, além de cobrar pelo serviço de execução, muitas também cobram pelo serviço de pesquisa. Tá? Que é o que chama esse sell side. Tá? E aí dentro do sell side você tem times econômicos, departamentos econômicos, tá? Dos grandes bancos, das grandes corretoras, né? E você tem o departamento de pesquisa microeconômica, que é a cobertura de empresa. Você tem diferentes analistas cobrindo diferentes setores. Então tem um cara que cobre mineração e siderurgia, tem outro que cobra óleo e gás, tem outro que cobre setor de bancos,
varejo e por aí adiante, tá? Então, isso é o sell side, tá? São analistas que, de uma forma geral, o mercado inteiro tem acesso, lê, né, de uma forma mais genérica, tá? O buy side é um pouco o nosso lado, tá? Assim, enquanto alocação de investimento mesmo, tá? A gente tem um determinado montante sob gestão que a gente tem que alocar esses recursos em investimentos, tá? E aí, para isso, né, a gente tem os gestores, aqui na Novos a gente tem 10 pessoas diretamente com mandato de gestão, tá? Dentro daquele conceito de time que eu comentei. Aí, os nossos analistas buy-side, que nos ajudam aqui internamente, tá? E aí, isso acho que faz com que tenha menos conflito, faz com que tenha mais independência. Nós temos 4 economistas macroeconômicos que olham basicamente inflação, relação de troca, né, contas né, de importação, exportação e atividade e fiscal. Tá? Olham isso no Brasil, na América Latina e no resto do mundo, tá? Estados Unidos, Europa e China. Tá? Então, a gente tem 4 economistas macro que fazem isso, que são os nossos analistas macroeconômicos buy-side. E a gente tem outros 4 economistas micro que dividem os setores, muito parecido com a estrutura do sell-side, mas de uma forma independente e que, no fundo, a gente fala aqui, assim, ele não precisa escrever nada muito bonito, não precisa ficar escrevendo relatório, mas tem que ajudar a ganhar dinheiro, né? Então, tem que botar na reta as opiniões de uma forma mais sucinta, dar os calls de quais as empresas, né, que quer investir, quais que não quer e quais são as razões. Então, isso é um pouco a nossa rotina. Assim. A gente lê muito analista sell-side, a gente lê muito e faz muito call com os nossos consultores. Além da equipe interna aqui, a gente tem consultoria política em Brasília, 3, 4 consultorias em Brasília, tem consultoria política nos Estados Unidos e na Europa, tem consultoria na China, política e econômica, em todas as frentes. Tá? A gente tem consultorias de coleta de dados para prever inflação. Então, a turma faz coleta em supermercado, né, em site, né, para tentar antecipar o número que o IBGE, aqui no caso, no Brasil, divulga de inflação. Então, tem todo esse arcabouço ali que funciona e que nos ajudam aos gestores a tomar a decisão de onde botar o dinheiro, de onde investir. Isso é muito legal. Então, entender realmente o processo na economia real antes de entrar naquela empresa no sistema financeiro, né? Isso é bem legal. E qual que é a principal diferença que você vê dessa crise de agora para a crise de 2008? Você já estava na mesa. Ou outra crise que venha na sua cabeça, já que você tem uma trajetória tão longa de ações, assim, o que realmente já te deixou com mais medo? Agora ou a gente já viveu uma situação pior anteriormente? Não, vamos lá. Assim, a gente aqui no Brasil, a gente é muito acostumado com crise. Tá? Quando eu comecei a trabalhar, eu me lembro bem, foram aquelas crises ali da Ásia, né, do México, final da década de 90, né, eram crises muito agudas para países emergentes. Tá? A gente conviveu com uma frequência de crise muito grande, tá? Porque teve a de 98, teve a de 99, depois teve 2001, né, das .coins, depois teve a eleição, a primeira eleição do Lula, que foi especificamente Brasil traumática até a manutenção da matriz econômica. Depois a gente viveu 2008, depois viveu 2012 com a Europa e está vivendo essa. Assim. Foi uma sequência muito grande. Assim. O que eu acho que essa crise é muito diferente das outras? Tá? Primeiro, colocando uma perspectiva assim, de século, tá? E aí, obviamente, eu não vivi todas, mas um pouco mais longa. Né? Assim, no século passado, talvez, as crises elas tinham espaçamentos de 20, 30 anos. Tá? Entre a Primeira e a Segunda Guerra, entre depois a crise do petróleo e por aí vai. Tá? O mundo, talvez por estar mais veloz, tá? Acho que em tudo, e essa crise até atual, ela é um pouco de recado, talvez, da natureza para isso. Né? Assim, a gente está convivendo com crises mais frequentes. Tá? Assim, a gente aí, nos últimos 2008, 12 anos, a gente viveu com 3 crises. Tá? Foi de 2008, foi financeira, né? A alavancagem do sistema financeiro, né? Imobiliário, principalmente nos Estados Unidos, refletindo no resto do mundo. Depois a gente viveu um pouco desse reflexo em 2012 na Europa, tá? E aí agora essa crise de saúde, né? Sanitária. Tá? Então, assim, a frequência de crise está maior do que foi historicamente, olhando os 100, 150 anos. Tá? Isso acho que é um ponto a pontuar. A outra coisa dessa crise foi a velocidade. Tá? Assim, foi impressionante, e aí eu acho que fica uma lição de humildade muito grande para todo mundo, não só a gente do mercado, mas em tudo. Assim, se você fosse perguntar para um CEO, CFO, ou um gerente de logística, de qualquer empresa,
em nenhum cenário de estresse o cara tinha que ficar com zero de receita por um tempo longo. Tá? Isso traz uma complexidade muito grande. Tá? Assim, para advogado, para médico, para dentista. Acho que ninguém sabe lidar com isso. Tá? Isso é uma novidade muito, muito diferente do que foi em todo o resto. Como é que você se planeja para isso? Você tem que zerar a sua cabeça e pensar completamente diferente. Porque provavelmente a gente vai ficar nos nossos negócios durante 2, 3 ou mais meses sem nenhuma receita. Eu acho que nenhum negócio estava preparado para isso. Tá? Isso é bastante diferente. Tá? Assim, então, acho que assim, o mercado ele tenta muito antecipar. Né? Ele, de alguma forma, ele bota um certo exagero nos movimentos. Talvez estava tudo muito bom, muito alto, e aí reverteu de uma forma muito rápida. Ao longo do mês de março, a gente conviveu com muita disfuncionalidade do mercado. Eu acho que a gente teve muito Banco Central, o Tesouro, todos os países, provendo liquidez para o mercado funcionar, para as pessoas poderem estopar a posição, trocar de mão, quem quiser ter menos, quem quiser ter mais, e o mercado ganhar funcionalidade. Isso eu acho que foi o que primeiro aconteceu depois daquela sequência de circuit break e de parada das bolsas que a gente teve. Tá? Isso para mercado de ação, acho que reflete muito no mercado de crédito também. Mercado de crédito acho que demora a diluir um pouquinho mais, tá? No tempo, tá? Porque tem um pouco de impacto em cadeia produtiva. Né? Assim, a gente já vê hoje algumas varejistas, eu acho que coisas que a gente tem que ficar muito atento olhando daqui para frente. Assim. Primeiro, se vai ter quebra de contrato ou não. Isso é muito importante. Tá? Teve uma crise no México, que foi bem característica, muito estudada, né, que a turma chama de crise do tequila lá, que é isso, assim, quando a sociedade percebeu, né, que estava tudo indo embora, né, que estava uma crise muito severa para todos, essa foi uma crise que teve muita quebra de contrato. Tá? Se a gente viver isso é muito ruim, porque vai... Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é super natural as pessoas chamarem para renegociar. Tá? Qualquer coisa, o aluguel da casa, o aluguel de uma loja, um fornecedor que você pode pedir, pode me dar um desconto ou a gente conseguir parcelar. Eu acho que para a gente passar mais rápido dessa crise e recuperar, a gente vai ter que ter um pouco essa solidariedade de todo mundo. Tá? E eu acho que, no geral, tá todo mundo, como é uma questão que passa por vida, né? Tô com medo de sair de casa porque eu posso pegar uma doença e morrer. No geral, a sociedade está muito consciente disso, tá? De que todo mundo vai chamar todo mundo para renegociar um pouco as coisas, tá? Isso eu acho que seria muito mais saudável do que a gente sair rasgando o contrato, que aí judicializar as coisas é muito mais complexo, demora muito mais tempo e aí a demora fica muito maior. Outra coisa que fica clara, colocando até um pouco assim, a gente tem que olhar política em qualquer lugar do mundo. Né? Assim, a gente vê hoje, né, a exposição que o Mandetta pegou aqui no Brasil, a exposição que o governador de Nova York como está tendo, né? Assim, ele olha aquele holofote e aproveita como oportunidade de vida, e naturalmente são pessoas competentes que falam bem, né? e que conseguem extrair, né, valor mesmo que pessoal nesse sentido. Tá? Um negócio que eu acho que é muito importante, assim, e aí a gente vê que a diferença talvez de países mais desenvolvidos, independente de ideologia, que acho que cada um tem a sua, acredita na forma como quer, e é super natural polarizar nesse sentido, é importante estar unido, né? Assim, e aí você vê as lideranças batendo cabeça, isso traz mais uma complexidade, né? Assim, você vê um país mais... Você vê talvez nos Estados Unidos, né? Mesmo com o Trump, todo aquele jeitão dele de ser, ele não tem pergunta sem resposta, ele está exercendo um papel de liderança que talvez para a reeleição dele vai ser muito grande. Você vê o que a Europa vive, é muito mais complexo. Assim, a gente aqui discute muito, será que a Europa, com todos esses efeitos morais, né, que aconteceram entre os países ali, vai conseguir ter sobrevida longa mesmo? Eu não sei. Né? Ficou essa discussão de ventilador para lá, ventilador para cá, poderiam ter ajudado ou não, um país ao outro. Veio questão de dívida de guerra, né, de anistia, dívida de guerra que a Alemanha teve. Aí a perspectiva fica um pouco complexa, que o alemão, os países nórdicos, né, falam, tudo bem, eu posso fazer o Corona Bond aí para vocês, para ajudar a Itália, a Espanha, a França, mas sabe o que vai acontecer? Na próxima eleição aqui vai ganhar um partido de extrema-direita. E aí o negócio vai ficar mais radical ainda. Então, não vamos fazer não, mas vamos... Então, assim, é complexo, bloco.
Concordo. Tá? Assim, então a gente tem que estar atento, o mundo vai ser diferente, assim, os países emergentes são mais frágeis porque tem bolso mais curto. Tem uma coisa que eu acho que do lado do Brasil é muito bacana, assim, pela primeira vez, acho que na vida econômica do nosso país, a gente está vivendo uma crise com taxa de juros baixa. Perfeito. Isso é muito legal. Isso faz muita diferença para todos nós. Tá? Assim, graças a Deus o Brasil entrou numa agenda nos últimos 3, 4 anos de várias reformas macro e microeconômicas que foram feitas, que está nos permitindo isso. Em todas as outras crises, muito diferente do que foi dessa, os juros ia estar 10, 15, 20 ou mais por cento. Tá? Hoje a gente vê uma crise, né, que a cultura da inflação que a gente carregou por muito tempo aqui foi quebrada. Tá? Então a gente vê o câmbio mesmo disparando, a bolsa caindo, mas a inflação muito comportada. Do lado de serviços, do lado até de repasse de preço do câmbio para os produtos. Isso é muito bom de ver. Então a gente está vendo uma crise deflacionária de curto prazo, tá? Principalmente no que passa por serviços, que é muito do nosso componente de inflação. Tá? E aí fica na dúvida um pouco mais média, longa da curva ali, a capacidade fiscal do país de pagar suas contas. Né? Essa é uma crise que ela vai estar com a gente no próximo 1, 2 anos. O ideal é a nossa geração pagar um pouco esse pedágio. Tá? Perfeito. Porque senão a gente vai deixar problemas muito grandes para gerações futuras. Tá? Então a gente, né, o que eu torço todo dia aqui, né, é para que esse arcabouço político, governamental, ele ganhe uma engrenagem para a gente conseguir que essa conta para a gente pagar seja de uma forma mais organizada possível. Tá? E aí entra uma complexidade muito grande que envolve os estados e municípios, que já não estavam numa situação muito boa e que aí vem para a mesa querendo tudo, só que não pode ter tudo, porque senão vai ficar ruim para todo mundo. Exato. Tá? Então, assim, aí a gente lembra que países emergentes são países emergentes, o Brasil ainda é um país emergente, sabe? Ele ainda é um país, né, que tem as suas inseguranças, tá? Mas tem outras coisas positivas, tá? Do lado sanitário, né, o SUS é um negócio que a gente carrega, né, talvez mais social, que seja um grande exemplo para o mundo, né? Talvez, né, poucos países tenham esse arcabouço que a gente pode criticar tanto, falar que é horrível, que é ruim, mas que no fundo vai acabar dando acesso. Acho que as pessoas que talvez não ficam desamparadas, né? Talvez os países muito mais capitalistas, tipo os Estados Unidos, né, que faz muito mais a conta, né, eles vão ter questões na saúde mais complexas do Brasil, que tem um SUS que bem menos acessível. Exatamente. É muito caro. Eu preciso concordar com esse ponto. A gente tem hoje um sistema de saúde precário, mas pelo menos ele existe. E nos Estados Unidos é extremamente caro. Você corta o dedo, você vai para um socorro, você fica com uma dívida de $600 para fazer 2 pontos e ir embora para casa. Então, não é que o SUS é um exemplo, mas é porque ele, de fato, traz uma capilaridade mais ampla para um país emergente quanto o Brasil, com muitos problemas estruturais, fiscais e de política monetária, que trazem um acesso, sim, relevante de amparo aí para as pessoas. Eu preciso concordar com esse ponto, Galindo. E acho que você trouxe uma informação muito legal também, que é a primeira vez na história do Brasil em que a gente entra num período de crise com uma taxa de juros baixa, que traz de fato uma melhoria no entendimento do setor financeiro, de que a gente realmente tem liquidez, de que a gente realmente tem crédito na mesa, né? E como é que você olha hoje, por exemplo, para as empresas que faziam parte do portfólio de vocês pré-coronavírus? Aproveitando que elas, na minha cabeça, você está, vamos supor, aqui, estou inventando agora um cenário, que você já tivesse um posicionamento em empresas que eram boas geradoras de caixa hoje. E agora? Daqui para frente, teve algum movimento de portfólio muito significativo na carteira de vocês? Teve sim, tá? Assim, é o que a gente provoca os analistas de noite aqui, tá? Assim, não adianta pegar a ação que você gostava antes disso tudo e porque ela caiu, achar que é bom pra caramba, tá? Eu acho que tem que virar uma chave e falar, ó, o mundo vai ser diferente. Então, as pessoas vão ter hábitos diferentes. Tá? Hábitos que passam por essa questão de home office, isso reflete em mobilidade urbana, então a gente tem que pensar muito sobre isso. Todas as empresas já viram que o home office está funcionando,
Isso reflete em menos custo fixo de metro quadrado por funcionário, reflete em menos mobilidade urbana. Isso tem impactos enormes, né? As pessoas provavelmente vão acelerar a tecnologia, como estão fazendo. Tem minha mãe, até minha avó, tal, usando tecnologia, coisa que era inimaginável fazer, né? E que estão fazendo, né? Então a tecnologia acelera. A questão de higiene muda muito, né? Assim, a gente vai ter mais cuidado com isso, né? Então, eu acho que tem que virar uma chave na cabeça dos analistas, dos gestores, e falar, ó, não vamos pegar o que tinha antes disso e só porque caiu acha que é bom. Vamos pensar que o mundo vai ser diferente e quais vão ser os novos negócios. Os negócios vão estar bem posicionados nesse novo mundo. Tá? Isso eu acho que é o capítulo 1, assim, da forma como a gente tem raciocinado. Um outro ponto que eu acho que, e aí vale para todas as crises, tá? Mas talvez para essa valha muito também, é o seguinte: toda crise é muito consolidadora. Os mais fortes sobrevivem e acabam no médio prazo se dando bem. Um papo reto, assim. Tá? Então, a conta que a gente tem feito muito é, ó, quais empresas vão passar bem dessa crise? E aí elas vão conseguir ou comprar coisas muito boas que façam sentido estratégico, né, por preços muito bons, ou vão ganhar market share no setor que elas atuam de uma forma natural, porque o pequeno e médio produtor ele está sendo muito afetado. Então, provavelmente, muitos pequenos e médios vão passarem a ser funcionários ou vão ter operações de negócio muito menores, e aí as empresas maiores vão sair fortalecidas num segundo momento. Tá? Então, são dois exercícios que a gente tem feito muito. Assim, ó, o que está adaptado para esse novo mundo e que vai se dar bem, novos negócios nesse sentido, e quais empresas que vão, no setor que elas pertencem, consolidar ou ganhar market share naturalmente. Perfeito. São as duas coisas que a gente tem mais pensado, assim, de uma forma ampla. Tá? No geral, tá, as empresas abertas em bolsa, elas são as maiores do setor que elas pertencem. São empresas que, quando eu olho assim, a perspectiva de várias crises para trás, elas estão bem em termos de alavancagem financeira. Tá? Assim, para a gente estar vivendo no Brasil, o mundo ele viveu os últimos 12, 15 anos com esse mundo de juros baixos. Tá? O Brasil, nos últimos 3 anos, conviveu com isso. Tá? Então, acho que as empresas aqui no Brasil elas souberam aproveitar, elas se financiaram, tá? Deixaram de emitir muita dívida em dólar. No passado, a gente já viu isso, quando tinha crise cambial, a gente viu empresas como a Aracruz, como a Sadia, tendo problemas gigantescos, que eram empresas modelo nos setores. Eu me lembro que a Aracruz é a primeira empresa no mercado a soltar resultado. Toda arrumadinha, ela sofreu com aquela questão da última crise cambial que a gente teve. Hoje o câmbio foi de 3,50 para 5 e a gente não teve corpo boiando nesse sentido. Isso é muito bom. Tá? As empresas deixaram de emitir lá fora, começaram a emitir muito aqui dentro, a taxas boas. Então, no geral, eu percebo as grandes empresas, as principais empresas, óbvio que na Bolsa tem de tudo, mas elas bem financeiramente. Tá? Elas estão bem financeiramente, eu acho que elas podem ser ganhadoras. Aí é separar ali, né, setorialmente, né, quais que a gente acha que faz sentido. Que é um trabalho de stock picking ali, que a gente chama, né, que é de seleção de ativos que a gente vem fazendo. Eu acho que essa crise, ela gera muita oportunidade. Tá? Assim, uma coisa é certa, toda crise acaba. Assim, a gente pode ter perdas, no caso dessa crise agora, até perdas muito tristes humanas, né? Inevitavelmente a gente vai ter alguém que a gente conhece que está internado, que está numa situação grave. Isso afeta muito o nosso psicológico, a ansiedade, né? Para que esse negócio passe logo. Tá? Isso acho que a gente tem que saber administrar. Tá? Mas toda crise gera muita oportunidade. Assim, hoje, diferente de 2, 3 meses atrás, a gente vê várias empresas a preços muito bons. Que se você tem um horizonte de investimento um pouquinho mais longo e você tem essa capacidade por circunstância de vida, eu acho que vale muito a pena correr esse risco. Tá? Assim, a gente está bem animado assim, com várias opções de compras de empresas muito boas que estão ao preço que estão. Tá? Caiu tudo muito parecido. Assim, na crise, e como foi disfuncional, caiu tudo muito igual. Tá? Então agora você consegue, essa daqui é diferente dessa, vale muito, tem muito mais
uma relação risco-retorno muito melhor eu comprar essa ação do que aquela ali. Porque essa daqui pode dar mal, mas essa daqui é muito mais segura. Então é um exercício. A gente tem falado com 12, 15 empresas por dia aqui. Tá? A sensação... 12 a 15 por dia? Dividindo todos os analistas, 12 a 15 empresas por dia. Tá? E a sensação é essa, assim, as empresas o empresário no Brasil ele é vacinado. Ele passou por muita crise. Tá? E a gente, diferente do mundo, esses últimos 10 anos foram muito duros para a gente. A gente viveu estagflação em 2014, 15, 16, que era muita inflação com pouco crescimento negativo de quase 10%. Então, assim, a gente estava começando a tirar o nariz para fora da água e veio esse tsunami agora novamente. Mas isso, óbvio, é muito duro, mas o empresário ele sabe lidar, ele é ágil, ele sabe se adaptar. Tá? E, no geral, existiam em várias empresas um componente de conservadorismo nesse sentido. Né? Tinha muito empresário que estava, eu vou esperar ver o que vai ser essa reforma tributária para eu fazer os investimentos necessários. Talvez a economia não estava nem na velocidade que a gente imaginava, né, de crescimento, porque estava muito represado o investimento. Tá? Porque eu ouvi de até muitos clientes nossos relevantes falando, cara, você aí compra ação, daqui a uma semana você muda de ideia e você consegue ter liquidez para sair. Tá? Eu, quando resolvo fazer um investimento de 300 milhões numa fábrica, acabou. Eu investi 40, eu tenho que ir até o final. Porque eu não posso voltar atrás. Então, acho que o Brasil ele tinha, assim, olhando de uma forma mais genérica, as empresas estão saudáveis. Tá? Agora é isso. Acho que todo mundo vai renegociar muitos contratos aí. Acho que faz parte essa renegociação. O importante é não ter quebra. Tá? Mas a gente está dando muitas oportunidades. A gente está bem animado aqui. Ô, Galindo, aproveitando esse gancho de que existem muitas oportunidades e que, de fato, a gente passa por um movimento agora de correção e encontra muita assimetria de preço e muitas empresas que valem a pena se posicionar no longo prazo, que dica você dá para as pessoas que estão nos vendo agora em relação a não cair em armadilhas, não entrar em empresas que só porque estão baratas são boas oportunidades? Cara, eu acho que é bem simples, assim. A primeira dica mais fácil, assim. Quando você pensa em alguma coisa, qual empresa você usaria? Né? Isso eu acho que é uma dica muito óbvia, tá? Assim, você como usuário, qual empresa você usaria? Né? Isso vai te levar, provavelmente, a uma empresa que tem boa qualidade, né? E uma boa percepção de consumo. Tá? Como caiu tudo, essas empresas principais, né, top of mind, que a gente fala, né, caíram também. Tá? Então, acho que é a oportunidade de comprar elas. Tá? Outra coisa é que eu acho que a gente tem que... O Brasil, aqui, a gente vai precisar das grandes empresas. Tá? Para a gente passar disso tudo, a gente vai precisar das grandes empresas. Né? Então, por exemplo, uma Vale, que é uma grandíssima empresa, mas que infelizmente teve reincidência de acidente, no caso lá de Brumadinho, é preciso para o nosso país, pela importância que ela tem no nosso PIB, que essa questão da leniência da Vale seja resolvida. Porque a Vale gera muito emprego, tem uma cadeia produtiva enorme ao redor. E quanto antes a gente resolver o problema da Vale, a gente vai ser melhor para o nosso país, para as nossas pessoas que moram aqui, né? Para os brasileiros, para a questão de emprego. Então, por exemplo, a gente acha a Vale uma vencedora. Assim, a gente acha que o país vai precisar evoluir na questão da Vale. A Vale tem uma perspectiva que para a economia no mundo pegar no tranco, vai ter que passar por investimento em infraestrutura. Então, acho que ela é bem posicionada nisso. O próprio preço do minério, diferente de outras commodities, está se comportando muito bem. E a Vale é exportadora. Né? Basicamente, a gente pega pedra aqui do Brasil e exporta para o resto do mundo. Ela se beneficia muito, né, desse câmbio desvalorizado. Então, ela é uma empresa que estava com muito caixa, com tudo que passou. Né? Eu acho que a gente precisa resolver essa questão da leniência dela e vida que segue. É esse exemplo. Tá? Por exemplo, a gente tem uma outra posição em Mercado Livre. Esse novo mundo, né, de compra via virtual, acho que tem algumas questões que a gente tem que ponderar risco. Né? Talvez tenha algumas pessoas que usam da plataforma do Mercado Livre que vão ter problemas. Eu digo do lado de vendedores. Né? Mas, em compensação, você vai ter um mundo de outros comerciantes que não usavam do comércio online, que para sobreviver vão precisar usar. Isso se sobrepõe muito mais aos que vão ter problemas.
entendeu? E eu acho que é uma empresa que, pô, é de tecnologia. Você hoje, como usuário, essa semana eu comprei umas 3, 4 vezes, né? Você já viu ali o ranking das empresas que estão entregando no tempo certinho, que estão... Então, acho que é uma empresa que está bem posicionada para esse novo mundo, entendeu? O outro exemplo é Neva, é uma empresa de energia que a gente tem. É uma empresa que está fora dessa discussão de muito regulatória, né, das pessoas não pagarem conta nos próximos 3 meses, ela fica fora disso. Ela é uma empresa que, enfim, acho que tem um management de muito boa qualidade, que vai conseguir alocar o capital muito bem nas oportunidades que vão aparecer, e que hoje eu vejo ela dando inflação mais 10% ao ano no preço que ela está, como um nível de retorno. Poxa, a gente poder investir numa empresa que está dando inflação mais 10%, ou seja, 10% de juros real, vai balançar? Vai balançar. Vai ter dia que vai cair 3, 4, 5%, ainda vai, sem dúvida, porque o mercado ainda está com muitas incertezas, vai ter volatilidade. Mas para mim são oportunidades únicas. Assim. A gente tem que saber aproveitar muito isso. Tá? É o que a gente tem tentado fazer aqui. Assim, as 3 maiores posições do fundo são essas que eu comentei: Vale, Eneva e Mercado Livre. Tá? Caramba, já ganhei de brinde essa resposta, nem precisei perguntar, então a gente acabou de descobrir quais são as 3 principais companhias hoje no portfólio. E aí, Galindo, aproveitando que você já falou isso, qual que é o maior peso, assim, já que a gente falou de Vale, Eneva, Vale, Mercado Livre e Eneva, qual é o risco? Aqui não travou não, aqui tá funcionando. Peraí, vai lá, se puder repetir, voltou. Não, claro, tranquilamente. Aproveitando que você já expôs as principais posições do fundo hoje, eu queria saber qual é o máximo de alocação que você coloca em cada uma delas para controlar o risco do portfólio completo. O quanto você arrisca no máximo para colocar em uma única ação? Então, essa pergunta ela é de acordo com o mandato dos fundos que a gente tem, tá? Além do fundo de previdência, tá, que ele é muito parecido com o fundo macro, a gente tem 4 fundos aqui. Tá? A gente tem um fundo que é o Novos Institucional, que a gente fala que é um produto de entrada. É um produto para quem quer começar a entender o que é um produto multimercado. Só colocando um adendo antes disso, a gente não faz crédito aqui. Tá? Então, nenhum fundo nosso tem crédito. A gente parqueia tudo em título público e opera juros, moedas, bolsas e commodities em ativos líquidos. Tá? Então, todos os fundos são a mesma estratégia de investimento, a mesma matriz, tá? Ponderado para o risco. Então, o institucional é um produto com muito menos risco. O macro, ele é um produto com risco moderado. Tá? E a gente tem os outros 2 que são mais agressivos, que é o long bias, que é o absoluto, né? O novos retorno absoluto, e o fundo de ações, que é o FIA, que é o novos ações. Tá? A gente pondera a alocação para o perfil de risco de cada um desses produtos. O institucional leva 30%, 40% do risco do macro. O macro é um produto que roda ali com 6, 8 de vol histórico. É um produto para dar CDI mais 5, tá? Que até o que ele consegue nesse 1 ano e meio, quase 2 anos de novos, ele vem entregando. Né? Mesmo nesse período da crise árdua, né? Ele está ok. Assim. E aí tem os outros. Tem o long bias, que está caindo um pouco menos de 20%. Ele está caindo, acho que uns 19% no ano, e tem um fundo de ações que está caindo uns 30%, tá? Que é mais ligado à bolsa, né? Que aí, esse aí está 100% alocado. Tá? Como eu te falei, é matricial. Então, por exemplo, a nossa processo de investimento em ações, tá? Ele é 5, 10 ou 15% do patrimônio. 5, 10 ou 15%. Que no fundo macro é meio, 1 ou 1,5%, uma posição pequena e média. Percentual do patrimônio. Que no long bias é 2, 4 ou 6. Entendeu? Entendi. Ele é matricial. Entendeu? Então, o que eu posso falar é o seguinte: hoje, né, a gente está trabalhando nos fundos que têm mais controle de risco, 40% do risco que a gente normalmente usava. Tá? Então, os nossos sistemas de risco, né, eles dão um alerta de falar, ó, o mercado está estranho, você não pode operar do tamanho que você operava, você tem que operar menor. Tá? Por disciplina do que está acontecendo no mercado. E aí, é um controle de ansiedade automático. Não tem discussão, isso é mandatório. Tá? Aquilo que eu comentei logo no início, para a gente cuidar da poupança das pessoas, a gente tem uma responsabilidade muito grande. E como a gente não tem todas... A poupança aqui não é o dinheiro que está na poupança, é o dinheiro poupado. É isso que o Galindo quer poupado. dizer.
Exatamente. Então, assim, poxa, a gente tem uma questão fiduciária enorme, uma responsabilidade muito grande. Então, como a gente não tem todas as respostas, principalmente numa crise como essa, o sistema de risco, automaticamente, ele te fala, ó, com a volatilidade que os ativos estão, hoje você só pode ter 40% do risco que você teve, Perfeito. normalmente. Perfeito. Então, a gente já está operando menor pelo que o sistema de risco é mandatório, ele nos obriga a fazer isso. Tá? Desses 40% de risco, aí a gente está, depende do momento. Assim, na primeira quinzena de março, a gente concentrou o risco todo em juros, por achar que era uma crise que a inflação ia ficar muito tranquila. Então, a gente estava basicamente aplicado, achando que o Banco Central ia fazer quedas de juros. Tá? Aí, na segunda quinzena de março, a gente concentrou o risco todo em ações, por achar que na descompressão do pânico, a Bolsa 60, 70 mil pontos ia descomprimir para 80, 90 mil pontos. Então, hoje a gente ainda tem, eu diria que uns 70% do risco está em Bolsa. Tá? 30% a gente ainda está, a gente voltou, me desculpa, para esse call de que o Banco Central vai voltar a cair juros. Tá? Então, hoje a gente tem uns 15% em ouro. Tá? Do risco do fundo, tá? Então, assim, se você puder normalizar o risco por 100 em todos os produtos, eles estão, eu diria, ali com 65%, 70% em bolsa, uns 20 e poucos por cento nesse mercado de juros, achando que o Banco Central vai cair juros, e uns 10, 15% em ouro, que nesse mundo de juros baixos... Nada em câmbio? Nada em câmbio. Câmbio a gente não tem. A gente prefere a simetria da bolsa, tá? Porque a gente acha que tem excelentes empresas para comprar no preço que elas estão e de forma talvez mais racional do que um movimento no câmbio. Tá? A gente até acha que o câmbio 5,30 tá overshooting, né? Tá mais caro do que deveria. Mas eu acho que a bolsa é mais segura. Perfeito. Vocês conseguem me ouvir bem? Agora o áudio do Galindo sumiu para mim. Voltou. Peraí, rapidinho, Voltou. só um minutinho. Mas vocês conseguem me ouvir bem? Eu tenho umas perguntas aqui, Galindo. Eu não sei se você sabe, mas essa live vai acabar automaticamente depois de 1 hora. Mas tá muito boa essa live. Eu tenho muita pergunta para te fazer. Então, assim, se acabar, não sai daí. Vamos lá. Tá. Você falou umas coisas super estratégicas em relação ao posicionamento dos fundos. E acho que é legal também deixar clara essa diferença entre os mandatos de todos os fundos que vocês possuem na Novos hoje. Então, zero exposição em crédito, tem fundo multimercado mais brando, aquele primeiro fundo multimercado para quem tem vontade de sair de um portfólio extremamente conservador, mas não quer ficar totalmente enviesado em bolsa, que é o Novos Institucional. Depois você começou a falar do Novos Macro, que já é a mesma carteira ali, mas numa estratégia maior, menos diluída, né, por assim dizer. Depois, um pouco mais de risco. Depois um long bias e um long only, que eu gostaria de colocar aqui agora, porque eu acho que o pessoal quer mesmo ouvir falar de ações. E eu adorei, porque ontem, não sei, eu tô fazendo tanta live por dia que eu nem lembro mais que dia que eu fiz essa live, mas eu fiz uma live algum dia recentemente com algum gestor multimercado que falou que ele prefere investir em índice porque ele vê mais prêmio em índice do que em bolsa. Então, você me falar agora que você vê mais prêmio em bolsa do que em índice, me faz querer te fazer algumas perguntas. Então, claro. Vamos direto ao ponto aqui, porque eu acho que o pessoal gosta de saber no detalhe, assim, é sim ou não? Tá. Tenho na carteira ou não tenho? O que você gosta, o que você não gosta e por quê? Trazendo o que você disse anteriormente sobre a reflexão das empresas percebendo que não precisam de lajes corporativas muito altas. E com certeza a gente vai passar por um processo de reinvenção também no setor imobiliário. Empresas de construção no Brasil hoje faz parte do seu portfólio? Sim e não, e por que sim ou não? Tá. A gente tem uma posição média em MRV, que é Minha Casa Minha Vida. Ela não é alta renda e não é comercial. Tá? A gente acha que a MRV é uma grande do setor, que a parte de construção civil em Minha Casa Minha Vida ainda é muito fracionária em pequenos e médios que não vão sobreviver à crise. Então, acho que num prisma mais de médio prazo, a MRV vai ter ganho natural de market share nesse segmento. Tá? O setor de construção ele é muito importante para emprego, para a economia pegar no tranco. A MRV negociando próximo a valor patrimonial, que é o que ela está, eu acho uma excelente oportunidade de investimento olhando médio prazo. A gente ainda, eu te confesso que a gente, eu acho que a gente tem que falar de grandes empresas, tá? Então, quando eu vejo, por exemplo, a Cyrela também, a próximo a valor patrimonial, a gente se coça um pouquinho. A gente ainda não fez investimento, a gente está analisando, porque eu acho que talvez seja um terceiro capítulo desse livro,
Acho que vão ter coisas que vão voltar muito mais rápido do que, né, as pessoas imobilizarem dinheiro em imóvel nesse momento. Tá? Então, acho que as vendas vão secar. Tipo, a gente viu semana passada, pela primeira vez, falando com uma empresa dessa grande, o cara falou assim, até março eu ainda estava vendendo alguma coisa, semana passada eu vendi 0. Então, assim, por mais que ela esteja a preço muito bom, eu não vou comprar setor imobiliário nesse momento, tá? A MRV é uma questão específica de um segmento que é imobiliário de baixa renda. Eu acho que faz sentido. Perfeito. Tá? Pelo preço que ela está. Perfeito. Perfeita colocação. Vamos para um outro setor agora. Setor de educação. Com todo esse processo de reinvenção hoje que a gente tem que ter aulas online. É um setor que Sim. você olha, gosta, sim ou não, e por quê? Tá no hall das médias também. A gente comprou Estácio. Tá? A gente não tinha educação. Tá? As empresas caíram para burro, mas eu acho que existe um componente do lado de risco que no Brasil, diferente do mundo, o mundo mais desenvolvido, quando a pessoa fica desempregada, ela vai estudar. Aqui no Brasil é um pouco diferente, porque o nosso país é mais pobre, infelizmente. Então a gente precisa que a pessoa esteja empregada para ela conseguir estudar. Tá? Então esse é um risco que a gente tem que monitorar. Tá? A gente acha que o desemprego aqui pode vir para a faixa de 16% a 18%, tá? O que vai ser muito duro. Então, mas eu acho que colocando em perspectiva, tá? Eu acho que a Estácio ela está muito bem preparada para esse ensino online. Tá? Ela já vinha fazendo isso, acho que ela está talvez no setor bem posicionada para isso. Tá? As aulas estão acontecendo, pelo que a gente vem falando com a empresa, as pessoas estão pagando. Tá? Óbvio que tem uma ou outra inadimplência, mas não está sendo tão grave ainda. Tá? Eu acho que a empresa está nesse rol das fortes que pode consolidar o setor que ela pertence. Tá? A gente não é a posição grande do fundo, é uma posição média, mas a gente gosta. Eu acho que é uma boa oportunidade, para o preço que as ações caíram. Tá? Empresas menores a gente tem um pouco mais de dúvida. Perfeito. Você já falou de minério, que eu acho que entra também num rol já de exportadoras. Você falou Sim. de comércio, né, de Mercado Livre. Você falou Isso. de Eneva, que também já entra um pouco em energia. O que eu mais gostaria de saber era do setor de construção e o setor de educação, que eu vejo muitas dúvidas que chegam para mim nesse sentido. Então, acho que com a sua bagagem me ajuda muito também a formar uma opinião daqui para frente. Mas eu também queria saber sobre bancos. Tá. A gente comprou bancos, tá? A gente comprou 3 bancos. A gente não tinha 0 de bancos. Nos últimos 2 anos a gente não teve bancos. A gente comprou 3 ações de bancos por preço e talvez por circunstância de negócio, tá? A gente comprou o Banco do Brasil. Eu acho que no final das contas, o Banco do Brasil próximo a meia vez patrimonial, 0,60, ela ficou muito barata porque eu acho que o mercado ficou com muito medo do governo usar o Banco do Brasil, né, como um veículo, né, para melhora econômica. Tá? Eu acho que vai ser muito usada a Caixa e o BNDES nesse sentido. E a gente já tem bons veículos de alcance para usar que não o Banco do Brasil. Então, acho que o Banco do Brasil, para o preço que ele veio, eu acho que no tempo vai mostrar que o mercado exagerou. Tá? Ele vai ter um comportamento mais parecido com o Santander, Itaú, Bradesco, tá? Os bancos privados. Tá? Então, a gente, por preço, comprou o Banco do Brasil. Tá? Aí a gente aproveitou para comprar outros 2 bancos. Comprou Itaú e comprou BTG Pactual. Tá? Eu acho que o acesso para funding das empresas de tecnologia vai ficar um pouco mais escasso. E as pessoas do lado de consumo vão querer porto seguro. Tá? Então, por exemplo, um banco como o Itaú, eu acho que ele passa essa segurança. Tá? Basta ver a própria doação que eles fizeram de R$1 bilhão aí para o Covid, foi muito bacana. Tá? Eu acho que ele veio para um nível de preço próximo a valor patrimonial que, poxa, há mais de 20 anos de mercado que eu tenho, eu vi isso umas 2 ou 3 vezes. Eu acho que é um preço muito interessante para comprar para médio prazo. E um grande banco, né? Que eu acho que a gente vai ter, eles vão conviver. E tem uma coisa importante, ele estava mais conservador em crescimento de carteira de crédito. Todos os bancos estavam crescendo entre 10 e 13 carteiras de crédito, o Itaú nos últimos 2, 3 anos estava crescendo 7, 8. Tá? Então ele estava mais comedido. Então eu acho que agora ele vai
poder vir para dentro, né? Pegar ativos a prêmio muito melhores e encarteirar. Né? Então, eu acho que é um banco que, para o preço que veio, e com essa perspectiva de concorrência ser um pouco diferente do que foi. Tá? Então, eu gosto. Tá? E Pactual, a mesma coisa. Tá? A BTG é um banco que tinha vivido uma crise absurda há 4 anos atrás, com a questão do Esteves lá. Né? Então, ele é um banco que estava com excesso de capital. Tá? E acho que teve essa discussão muito ampla no mercado de, pô, vamos reduzir capital para melhorar o retorno, vamos reduzir capital, não foi feito. Tá? Então, hoje, eles viveram uma crise sozinho há 4 anos atrás e agora eles estão vivendo uma crise com todo mundo, com um banco muito mais conservador do que foi. Perfeito. Tá? Então, acho que eles vão conseguir ter capilaridade, é um banco muito ágil também, tá? de se recolocar. A gente aporta, ali ao nível de 30, 31 reais, a gente comprou ações do Pactual também. Muito bom. Tá? O setor financeiro são 3 que a gente tem. Setor financeiro 3. A live ela vai acabar automaticamente em 3 minutos. Você se importa se a gente recomeçar e ficar mais uns 10 minutinhos do seu tempo? Porque eu tenho mais algumas perguntas para você. Não sei também quando se cair, a gente volta. Não, então eu vou encerrar, já vou deixar ela disponível aqui para o pessoal para Tá. assistir e vou começar outra. Então tá bom. Pessoal, fiquem aqui, a gente vai fazer ainda mais perguntas pontuais. O Galindo tá dando dicas excelentes pontuais de ações, trazendo um racional incrível de bagagem de experiência. Já volto, não precisam sair daqui. Um minutinho. Tá bom. Já voltei, já estou aqui, vamos esperar o pessoal entrar. A gente estava aqui fazendo uma live incrível com o gestor de ações. O Galindo já deve estar entrando aqui. Vamos aqui avisar todo mundo que já estava nos ouvindo. Gente, já vai dar 1h da tarde. Eu estava fazendo uma live agora, que começou meio-dia, com o Galindo, que é gestor da Novos Capital, hoje uma asset que tem 2 bilhões de reais sob gestão, e ele estava dando dicas diretas em relação a quais empresas comprar e por quê. Então ele trouxe, inclusive, as maiores posições dos fundos de ações dele, né? Quem assistiu viu. Quem não assistiu, a live está disponível no perfil ainda e essa live vai para o YouTube. Mas enquanto ele falava um pouquinho sobre o setor financeiro, mostrando quais são os 3 bancos que ele acabou de se posicionar, né? Que era um setor que eles não olhavam, mas que ele acabou encontrando uma simetria de preço favorável e trouxe um fundamento para isso. Inclusive, eu abri a carteira do fundo aqui. Eu tô olhando para ela agora. E eu quero dividir com vocês o que eu acabei de descobrir. Olha que legal. O fundo hoje tem aqui 24% do patrimônio em empresas do setor financeiro, 17% em consumo e varejo, que ele também falou, educação 4% e commodities ele também disse 20%. Mas eu ainda quero fazer algumas perguntas para ele que englobam o sistema de turismo, aviação, né, e viagens, além do próprio setor imobiliário que ele já falou. Quero falar um pouquinho de Petrobras também e trazer um pouquinho para esse cenário de infraestrutura. Enfim, a gente ainda tem muito assunto para falar com o Galindo aqui. Vamos esperar ele solicitar a entrada, ele ainda não solicitou. E assim que ele entrar, a gente já volta com essas perguntas. Eu queria convidá-los a deixar as perguntas que vocês quisessem. O que vocês acham que vale a pena ele falar, que ele ainda não falou. O que vocês gostariam de ver aqui sendo considerado nesse momento. Então, estou aqui com a carteira do fundo aberta. Já fiz aqui a sua aqui, né? Então, já fiz isso sozinha. Vamos lá. Quais os bancos na carteira? O Galindo falou que se posicionou em Banco do Brasil, em Itaú e BTG. Tá? Inclusive explicou sobre isso. Cadê? Ele falou que não tem dólar. Novos Capital recusou. Como assim recusou, Jesus? Gente, não me recusa não. Vamos lá, vocês querem abrir uma solicitação? Vou fazer aqui de novo. Deixa eu ver como... Ele falou de elétricas também, gente. A live, onde ele já falou de commodities elétricas e varejo, está no perfil. Ele já falou sobre isso. E falou também já de bancos. Não só de bancos, construção também. E educação, que era um setor que eu queria muito ouvir. Bom, ele chegou... Vamos voltar aqui, parte 2. Gente, nunca quis tanto uma live de 3 horas na vida. Vamos lá. Oi? Tudo Desculpa. bem, Galindo? Sou enrolado.
Imagina, fique tranquilo, eu sei que é complicado. Eu Vamos lá. tive que ligar para Mariana me salvar aqui, que eu estava passando perrengue. Não, mas deu certo, já funcionou, já estamos de volta com você aqui conosco. O pessoal está elogiando muito a Ah, live, legal. realmente a gente já está mais de 1 hora batendo papo aqui. A outra live ela foi encerrada automaticamente, então ela continua no perfil para vocês verem. O pessoal está aqui louco querendo saber a sua opinião sobre um monte de companhia. Vamos lá, E, vamos na lá. verdade, eu estava mostrando a carteira atual do fundo de ações. Tá? Então, eu peguei aqui o material institucional. Para quem não sabe, os materiais institucionais comerciais de divulgação de fundos de investimentos são gratuitos e são distribuídos online. Então, eu estou aqui agora com a... Vir aqui. Isso. Mostrei que vocês têm hoje 24% de exposição em mercado no setor financeiro, depois em consumo e varejo, educação, aviação, imobiliário, construção, petróleo e gás, infra e commodities. E acho que falta a gente falar um pouquinho sobre aviação e turismo. Eu recebo muita pergunta sobre isso, Galindo, e acho que a sua experiência pode nos ajudar a tomar uma decisão hoje sobre esses setores. O que você fala hoje deste Eu não sei setor? a carteira quão atualizada ela está. Essa informação. Talvez ela tenha um delay. Essa aqui deve ser do mês passado. Essa aqui, né? Pode ser. Acho que a gente, como eu falei, essa crise foi muito rápida, a gente acabou mudando um pouquinho o componente. Tá? Por exemplo, Petrobras a gente não tem. Tá? Até pulando um pouco a sua pergunta. Assim, tem um pouquinho de óleo e gás ali. A gente tem a única participação que a gente tem é a Cosan, tá? No segmento de distribuição de combustível. Mesmo a gente aproveitou para comprar ela nessa faixa de R$ 53 que a ação caiu. Tá? Petrobras a gente não tem pelo seguinte, eu acho que o petróleo ele teve, né, uma complexidade, vai ter uma complexidade muito maior, porque ela tem a questão, ela está tendo um choque de oferta e de demanda ao mesmo tempo. Tá? E aí fica muito difícil, né, a gente ter uma segurança de investimento nisso. Tá? A gente tem... pensa em aviação, tá? Mais de 90% dos aviões estão em solo. Tá? Então você tem uma demanda por querosene muito menor. A gente está tendo queda de tráfego, por exemplo, eu acabei de ver um número da EcoRodovias de 38%, 40%. Tá? Então a gente está tendo queda de consumo de combustível de forma muito significativa. Tá? Então isso é do lado da demanda. Né? E do lado da oferta veio para a mesa essa confusão da Rússia com a Arábia Saudita e com o shale gas americano, né, que provavelmente tem outros interesses por trás de sentar na mesa o Putin junto com o Trump, junto com a Arábia, né, por questões geopolíticas, que fica muito difícil. Tá? Então acho que a gente tem coisa muito mais segura, né, para investir do que empresas de petróleo nesse momento. Tá? Então a gente não tem nada de petróleo. A sua pergunta de turismo é a mesma coisa. A gente tinha uma posição de 5% do fundo, na verdade era 4%. 4,5% em azul. Tá? E a gente tem uma posição bem menor hoje em dia. Tá? Esse é um setor que eu acho que tem que ser visto como uma opção, como uma pimenta. É um setor que desorganizou muito. Tá? Aquilo que eu falei, assim, imagina você virar para um gerente ou para um diretor de uma empresa e falar, você vai ficar sem faturar nada durante 3 meses. Esse setor ele é um setor que ele é muito capital intensivo. As empresas normalmente compram aviões com leasing de longo prazo, né? Tem muita alavancagem. Tá? A gente sempre teve esse dogma aqui, a empresa de aviação nunca pode ter uma posição muito grande, porque pode acontecer um acidente, pode acontecer uma catástrofe ambiental, pode ter essa questão sanitária como a gente está vivendo agora, e aí ele é o mais rápido, né? Ele é o que trava tudo. Tá? Assim, então a gente tem uma posição bem pequenininha que a gente olha como uma pimenta, tá? Que é 1,5% do fundo de ações em azul. A gente olha literalmente como um prêmio de opção. Tá? Eu acho que fica uma discussão muito grande de salvatagem no setor. Né? No mundo inteiro todo mundo fala, eu vou defender as minhas aéreas aqui porque daqui a 6 meses vai ter todo mundo tem que estar voando. Né? E aí, aqui no Brasil, a gente tem 3 empresas. Né? A Latam, que é meio chilena, porque é meio lã, né? Então
foge um pouco aqui do local, né? E das duas grandes, tirando o Passaredo e tal, outras menores, você tem a Gol e a Azul. Né? Tá uma discussão danada da salvatagem via BNDES, num negócio que é super comum em crise, que chama de conversível, tá? Que você dá uma dívida para as empresas que são conversíveis em ações, tá? Isso aí acho que vai funcionar para o setor aéreo e para alguns outros setores aqui durante essa crise, tá? Os próprios bancos privados podem ter interesse em usar esse instrumento, tá? Né? Por exemplo, uma varejista que talvez esteja sofrendo muito no curto prazo por uma questão de fluxo de caixa, né? Se tem um negócio realmente muito bom, acho que vai ter banco grande disponível falando, ó, te dou uma linha aqui de 300, 500 milhões, né? Você me paga CDI mais 3, CDI mais 5, e eventualmente eu tenho uma conversão em ação com uma diluição a um preço combinado, tá? Essa questão de preço, eu acho que ela é muito clara para mim, tá? Preço tem que ser sempre o preço de mercado. Certo ou errado é o preço que está na tela, tá? E aí nas empresas aéreas, que foi a sua pergunta, está tendo um chororô danado de que o BNDES vai botar dinheiro, né? Mas tudo bem, vai ser dívida conversível, né? Mas a qual preço vai ser? Eu acho que tem que ser o preço de mercado. A gente não pode falar de nada muito diferente disso. Provavelmente o BNDES vai ganhar dinheiro nesse investimento, olhando 2 anos à frente, tá? E aí fica o dilema do acionista atual ser diluído a um preço tão baixo, né? Que as ações caíram 70%, 85%. Né? É um dilema, mas as empresas precisam desse capital para sobreviver, não tem jeito. Tá? Então, assim, tem que ser olhado como pimenta. Esse setor não dá para ter posição muito grande, não. Realmente as empresas podem dobrar? Podem. Mas também podem quebrar, entendeu? Entra em discussões políticas que a gente aqui prefere portos mais seguros, tá? E acho que tem muita coisa boa para comprar antes disso. E até voltando um pouquinho nesse ponto, eu gosto de deixar claro que as companhias aéreas elas têm dívidas em dólar e a gente também não tem um momento hoje interessante para essa apreciação, né? Do dólar lá fora. Então, eu gosto de ouvir um pouco uma opinião divergente do que a gente encontra com muita frequência no mercado, que é esse, mas a gente vai voltar a viajar em algum momento e trazer um fundamento dentro do Esse seu ponto é interessante. Assim, elas têm dívida em dólar e elas têm muito custo em petróleo. Só que para esse custo ser real, elas têm que estar voando, né? Elas não estão voando. 90% dos aviões estão em solo. Né? É muito complexo, assim. E aí tem outras variáveis mais de longo prazo, né, que eu acho que são razoáveis, né, assim, poxa, a aviação comercial, né, esse trecho Rio-São Paulo da ponte aérea, sempre foi espetacular, um dos trechos mais rentáveis do mundo, tá, quando você compara com outros. A gente vai ter tanta necessidade disso agora, com a gente evoluindo, como a gente está fazendo essa nossa reuniãozinha aqui agora? Eu em São Paulo, você no Rio de Janeiro, aqui fazendo essa live incrível, trazendo todo esse panorama de ações para as pessoas. Sabe que a gente ouviu isso do diretor institucional, né, da XP Investimentos. Ele falava, gente, às vezes eu ficava com vergonha de pedir para fazer uma reunião por telefone, mas agora, passado esse coronavírus, eu vi que todo mundo entende quando a gente simplesmente não precisa fazer uma viagem para ter uma reunião presencial com o cliente. Então, é super interessante mesmo a gente passar por esse processo de reinvenção na digitalização também das reuniões não presenciais e o quanto mesmo assim elas são importantes, né? Isso, assim, se lembra que a gente falou que tem 2 coisas que a gente está olhando, né? O primeiro é o que são os negócios que vão estar mais bem posicionados nesse novo mundo. Talvez a aérea, o turismo não seja tanto. Não que não seja bom, mas eu acho que tem muito risco embutido, entendeu? A gente já está num momento que a gente está com muita pergunta sem resposta. Poxa, eu vou procurar coisa para investir com muito risco envolvido? Acho que não precisa, a gente pode ir em coisas mais seguras nesse momento. É um pouco a forma como a gente tem pensado. Perfeito. Eu acho que a gente traz também esse questionamento do longo prazo, né? Eu gosto de dizer que quando uma pessoa vai comprar ações e ela não tem essa experiência, para ela se perguntar se ela seria dona do negócio inteiro, porque ela está comprando um pedaço daquele negócio. Então ela entende do que se trata, ela acredita que essa empresa vai ser sobrevivente no médio prazo ou no longo para realmente fazer sentido no portfólio. E eu até ouvi de um cliente uma vez que me falou assim, mas e se eu quiser comprar uma empresa que seja só pelo curto prazo? Eu sempre tenho que ficar olhando o longo prazo? Aí eu falei, você monta a sua preservação de patrimônio para quanto tempo?
Para o curto prazo ou para o longo? Então, vamos tentar trazer uma convergência de interesse na sua escolha do que vai fazer parte da sua preservação de patrimônio para que ele, de fato, aconteça no longo prazo. Então, eu acho que as volatilidades, elas existem, elas são inerentes ao produto, mas realmente existem notícias que precisam... existem ações que realmente precisam ser levadas em consideração numa perspectiva de tempo diferente de outras. E para acabar, Galindo, porque eu acho que a gente já está falando aqui agora há 1h12, eu não sei se vocês sabem que entrou nessa live só agora, a gente já começou essa live meio-dia, o primeiro pedaço dela está já disponível no perfil da Explica Ana, e o Galindo já falou de commodities, de varejo, de energia, de banco, de educação, falou agora de petróleo, falou de setor de viagem, turismo. Mas eu queria que você trouxesse só um panorama, Galindo, que é uma dúvida que eu recebo muito aqui no Explica Ana, sobre os acontecimentos políticos e como isso afeta a Bolsa. E eu já expliquei que existe uma expectativa nos agentes, que quando a gente passa por uma imprevisibilidade no setor político, a gente absorve isso no mercado financeiro como uma expectativa momentânea, mas que no longo prazo, novamente mencionando essa estratégia, esses preços eles se reequilibram e eles voltam para um balanço, né? Mas a gente está vendo algumas notícias hoje de que o Mandetta pode sair do cargo até quinta, hoje, né, ou até amanhã, e eu quero saber como você, como gestor há anos, há 20 anos, se posiciona em cenários de estresse, quando a gente recebe notícias que podem impactar momentaneamente o mercado financeiro, como que você age em situações desse tipo, e por fim, se você tem alguma posição em setor de saúde hoje. Se você olha para isso também de uma forma posicionada ou não. E por quê? Tá, vamos lá. Em relação à instabilidade política, aquilo que a gente comentou, né? Assim, política é política em todo lugar do mundo. Não tem jeito, tá? O bloco europeu vai viver com as suas dificuldades políticas enormes, né? Os Estados Unidos, talvez por ser um pouco mais unido, independente de ser republicano ou democrata, talvez um pouco menos, mas talvez vá sofrer pela questão do sistema de saúde, que é muito mais capitalista do que o nosso SUS, por exemplo, que funciona. E o Brasil é um país emergente, muito polarizado, né? A gente já vinha vivendo isso antes da crise, né? Assim, quem acreditava de um lado, com opiniões extremas de um lado, quem acreditava do outro, com opiniões extremas do outro. Sendo franco, eu acho que a gente tem uma sociedade, né, todos nós aqui brasileiros, que são mais centristas, né? A gente não é nem tão capitalista demais, nem tão socialista demais, tá? Então, eu acho que a gente vai acabar caminhando para o centro, tá? Em algum momento, tá? Eu acho que é saudável para o país viver isso do lado político, tá? Tem que ficar atento, porque a gente pegou traumas enormes relacionados à questão de corrupção. Talvez até o presidente atual tenha sido eleito muito por cima disso, né? Que eu acho que são questões que a gente tem que realmente ter aprendizados enormes e ultrapassar, né? Assim, aquilo que eu falei, o Mandetta, ele é político também, tá? Médico, mas ele já foi deputado, ele teve carreira política, tá? E assim ele, como o Cuomo, que é o governador de Nova York, do estado de Nova York, também está tendo notoriedade nessa crise. Eles estão sabendo explorar essa crise como ninguém, tá? Assim, do lado de exposição. No caso do Mandetta, assim, quando a gente pega a equipe do Bolsonaro, né, talvez ele sempre, entre todos os ministros, seja o que melhor fala para o povo, né? A gente não sabia disso antes, dessa questão da saúde, né, mas eu acho que o Paulo Guedes é muito competente do lado econômico, mas talvez ele não fale tanto para a população geral, né? O Moro, né, é meio dividido por tudo que aconteceu, porque ele era um juiz que julgou pessoas, né, que estavam no governo antes, então ele não é unanimidade. Né? E o Mandetta, ele veio com essa pegada, né, de falar, né, tá todo mundo com pânico de morrer, ou de que as pessoas velhas, mais idosas da família tenham algum tipo de problema maior. Né? E ele vem com essa questão, né, do lockdown, né, de isolamento. Ele está sabendo aproveitar politicamente disso. Tá? Assim, eu entendo... eu acho que essa bateção de cabeça das lideranças ela é muito ruim. Ela traz instabilidade de curto prazo, como você colocou. No médio prazo, eu acho que elas vão ser superadas. Tá? Eu acho que o Bolsonaro vai substituir o Mandetta, acho que já está meio que dado,
por uma boa opção. Tá? A gente tem alguns consultores em Brasília, que a gente vem falando muito ao longo... Assim, já estava tendo conflito de bastidor entre eles há muito tempo, né? Mas eu acho que ficou concreto a saída dele agora, né? Nessa última semana. Principalmente depois da entrevista que ele deu para o Fantástico, né? Que acho que ali foi um ponto final, né? Porque do lado político ficou a sensação de que ele passou por cima do que não deveria, meio que com ele quase pedindo para sair, né? Ou para ser saído, né? Para se fazer como vítima. Acho que isso faz parte do jogo político. Tá? O que a gente tem a percepção aqui é que eu acho que a substituição provavelmente não vai vir de pessoas tão radicais, tá? Eu acho que vai vir com competência técnica. Tem gente técnica de muito boa qualidade que circula no meio médico, tá? Disponível aí. Tá? Óbvio que o cargo é político. Tá? E óbvio que nos próximos 2, 3, 4, 5, 6 meses vai estar muito no holofote. Tá? Mas eu acho que a gente vai conseguir uma solução. Além de torcer, o que a gente tem visto ali da turma de Brasília é que eu acho que a gente vai ter um bom nome, tá, para substituir o Mandetta. Tá? E a gente olha como uma coisa pontual. Tá? Do lado disso, assim, um pouco a ver com a sua pergunta, né, por exemplo, tá? A gente hoje tem 60% da carteira comprada no Brasil, 40% nos Estados Unidos. Tá? Eu acho que as pessoas físicas elas podem fazer isso via BMF, tem o índice S&P, tem o índice Nasdaq, tem as próprias BDRs, que são as ações lá de fora, em recibos aqui. Tá? Porque a gente acha que os Estados Unidos pode vir talvez com uma questão sanitária um pouco mais severa no curto prazo, mas no médio prazo o país vai se organizar mais rápido, tá? E tende a voltar mais rápido. Então, por exemplo, a gente fez um estudo sobre Nasdaq, que eu acho que são empresas que estão bem posicionadas nesse novo mundo, né? Empresas com tecnologia. A Nasdaq é um índice, né? Então é uma soma de várias empresas, só que as 10 maiores empresas do Nasdaq são 50% do índice. Tá? E são empresas, né, que a gente vai ver crescimento de lucro esse ano, com tudo que está acontecendo. Tá? Então o Nasdaq ter caído, que caiu, a gente achou uma excelente oportunidade. Uhum. Tá? Assim, a gente consegue ver um upside de 12% no Nasdaq do preço que ele está agora até o final do ano. Então assim, poxa, eu sei que vai balançar, eu sei que vai ter volatilidade a curto prazo, mas se ele subir 12% a 15% até o final do ano, né, eu acho que empresas globalizadas, que são líderes globais, eu acho muito interessante a gente estar alocado neles. Tá? Então a gente tem lá uma posição de Nasdaq. O S&P, tá, que é a outra participação que a gente tem nos Estados Unidos, né, ele dá muita agilidade, ele é o mercado mais líquido do mundo. Tá? E ele é 24 horas. Tirando o final de semana, ele vai madrugada dentro funcionando. Então a gente usa o S&P no nosso componente market time. A gente tem conseguido aumentar ou diminuir a exposição ao longo dos dias, né, com agilidade e com segurança, porque a gente consegue deixar stop na tela 24 horas. Entendeu? Então hoje, o que a gente tem? A gente tem 60% da carteira de ações no Brasil, em cases que realmente a gente tem confiança, muita confiança de longo prazo. Sabe? Em cases que eu acho que a gente pode dobrar de valor num horizonte de 1, 2 anos em coisas muito, muito boas, que foram para preços muito atrativos para comprar. Aí a gente tem 40% na Bolsa Americana. Das 40% da Bolsa Americana, a gente tem metade no Nasdaq e metade no S&P. Metade no Nasdaq nesse mundo mais de tecnologia, mais enquadrado a esse novo mundo, e a outra metade no S&P, que é onde a gente está aumentando e diminuindo a posição em market time, comprando e vendendo. Entendeu? Se sobe demais, a gente vende, se cai, a gente compra, né? E é um ativo que é 24 horas, que fica fácil de operar, fica seguro. A forma como a gente tem atuado um pouco, assim, essa parcela da Bolsa Americana, acho que ela é um porto um pouco mais seguro. Sim. Tá? E aqui no Brasil a gente está vendo nas grandes empresas que a gente confia muito e que historicamente tiveram muita entrega operacional e que, fazendo um cenário de estresse, tá, de sobrevivência, elas estão a preços muito bons. Esse é o geral. Você me perguntou, a última pergunta foi em relação ao setor de saúde. Eu te confesso que esse está dando uma dorzinha de corno. Assim, a gente olhou para comprar, só que não deu tempo. As ações... Sinceridade, aqui vemos. Assim, as ações caíram para burro, a Rap Vida, a Intermédica. A gente até tem
uma reunião na segunda-feira só sobre esse setor. Normalmente nessas reuniões a gente fica 3, 4 horas falando sobre uma ou duas empresas. A gente tem essa reunião marcada para segunda, a gente estava olhando, mas as empresas subiram 30% agora recentemente. A gente vai ter que fazer conta direita, assim, não deu tempo. A gente queria ter comprado, para falar a verdade, mas a gente não conseguiu. Hoje, nas empresas brasileiras, é isso. A gente tem Vale, Eneve e Mercado Livre, nas posições maiores. Nas posições médias, a gente tem no setor financeiro Itaú, Pactual, Banco do Brasil, MRV e Estácio, que a gente já falou. A gente tem um pouquinho, a gente também tem na posição média PagSeguro e Stone, tá? Que é um pouco a cabeça de que para a economia retomando, né, esse capítulo da economia voltando a abrir gradualmente, né, abre 30%, depois abre 20%. A gente tem perdido um tempo danado estudando como é que os outros países estão voltando, né? A gente está olhando o caso da Áustria, está olhando o caso da Suécia, está olhando China, né? É sempre muito difícil, que é muito diferente do resto do mundo, mas como é que está sendo proposto. Hoje, o Trump vai dar detalhe dos Estados Unidos, acho que todo mundo tem que estar de olho, né? A gente está olhando vários países, tá? E esse voltar da economia, eu acho que é um próximo capítulo que a gente tem que tentar ganhar dinheiro, assim, do lado de gestão. Tá? E aí, por exemplo, a gente tem uma posição em PagSeguro e Stone, que são essas maquininhas. Tá? Elas são empresas de tecnologia com custo fixo muito menor do que as antigas, tipo Cielo e Redcard. Tá? Eu vejo o próprio governo distribuindo esses subsídios via maquininha, esses dos R$600 e 1.050, né, que eu acho que é fazer chegar nessa massa de 30, 40 milhões de pessoas no Brasil que não iam ter capacidade econômica de virar o jogo. Tem muitas dessas pessoas que não têm nem conta em banco, tá? Então está sendo feito via maquininha. Então acho que a volta da economia passa por elas. Tá? Elas estão botando maquininha em tudo quanto é canto nesse lance de delivery que a gente está vivendo. Então eu gosto delas. E aí a gente tem as outras que são as pimentinhas, assim, são empresas menores que a gente tenta. Que acho que para alguma dúvida, mas que a gente gosta, assim. Então a gente tem um pouco de Gerdau, que passa por infraestrutura, mas não tem a mesma segurança que a gente tem em Vale. A gente tem Natura, que a gente gosta, a gente tem Cosan, a gente tem B2W, a gente tinha Magazine até ontem, zerou ontem, tem Equatorial também. Essa é a carteira, e o resto 40% nos Estados Unidos. Perfeito. Abri a vida aqui, hein? Que isso, gente! Temos 243 pessoas nos assistindo agora simultaneamente, fora a primeira live, que pegou também diversas informações relevantes, que ainda está no perfil, e essa live completa vai para o YouTube já já. Mas eu fiquei impressionada, eu nem precisei perguntar sobre a carteira que o Galindo já foi tão aberto. Ana, eu vou colocar só um disclaimer, assim, a gente como gestor, principalmente nesse ambiente que um dia tem sido uma semana tem sido um mês, as coisas estão sendo muito rápidas e magnitudes grandes, né? A gente acaba mudando de opinião também, né? Então, assim, essa carteira é a carteira que hoje, eu acho que em uma semana ela não vai mudar um pouco os grandes conceitos que foram aqueles dois que eu comentei no início, tá? Mas a gente vai mudando um nome por outro, vai aumentando posição, reduzindo, acho que é normal, eu acho que é do nosso dever, a gente é pago para pegar essas discrepâncias de assimetria, né? E gerar valor sobre isso. Isso acho que é o nosso dia a dia. Perfeito, eu acho que é exatamente isso e acho que é importantíssimo vocês trabalharem de forma tão transparente, trazer essa carteira, falar abertamente sobre isso, não ter problema em demonstrar a opinião pessoal e a trajetória profissional, a bagagem que vocês têm para tomar essas decisões. E gostaria, inclusive, de enfatizar que a Novos Capital, pessoal, tá aqui o @ deles, eles fazem um trabalho de transparência mesmo em redes sociais, por Instagram, eles têm podcast, tem canal no YouTube, então vocês conseguem também encontrar diversas informações da própria Asset lá. E quem tiver interesse, os fundos são extremamente acessíveis, não tem aplicações financeiras extremamente altas e vocês conseguem também ter toda essa estratégia já especializada com os gestores da Novos, né? O Galindo é um dos gestores que a gente tem lá. E vocês conseguem também ter acesso a esses fundos. Quer ver? Eu vou até mostrar para vocês aqui, para vocês verem que eu não estou mentindo. Os fundos. Estou com eles abertos aqui na minha frente. Até estava com a carteira do FIA. Mas olha só. Os fundos da Novos estão aqui. Vou mostrar para vocês.
aplicação de R$ 1.000 no fundo multimercado diluído, 5 mil no multimercado, 5 mil no macro, aqui é o mesmo, né? Mas aqui você tem o de D5 e esse aqui é D30. Ou seja, você solicitou o resgate. Esse aqui, tá, o 5 está fechado, então na verdade é um espelho desse. O fundo de ações que tem essa carteira que ele abriu para a gente é esse aqui com aplicação mínima de R$ 5.000 e liquidez em 7 dias. Deve ser D8, né? É isso mesmo. D8, porque é um dia a mais para cair na sua conta. Então, 7 dias para fechar a conta, um dia para cair. E ainda tem aqui o long bias, que a aplicação mínima também é R$ 5.000 com 30 dias de liquidez aí, de cotização para cair no portfólio. Enfim, muito obrigada, viu, Galindo, pela disponibilidade, por estar aqui hoje. Durante 1h30, foi a maior live que eu fiz por Instagram, explicando nesse momento de quarentena. Então, muito obrigada de verdade pelo seu tempo, por ter estado conosco, por ter sido tão transparente, por ser um excelente gestor e também por desenvolver um excelente trabalho nas redes sociais de vocês. O pessoal está pedindo para trazer o Kazan aqui. O Kazan tem uma live já gravada sobre petróleo com o diretor institucional, já está no YouTube. Tá com Furlanete, né? Ele fez na terça-feira, se não me engano. Foi muito legal. Vale a pena ir lá conferir. Foi muito legal mesmo. Acho que é super relevante a gente entender sobre as fontes de energia e como esse processo de reinvenção também traz uma perspectiva diferente para outras fontes no futuro, né? E que, inclusive, justifica o fato de vocês estarem zerados hoje em Petrobras, o que me surpreendeu bastante. Perfeito. Acho que as pessoas olham e se eu puder trazer aqui para quem está com a gente agora, o principal ensinamento, fora tudo que o Galindo falou para a gente, não é a queda de preço que justifica um momento para se posicionar nas ações. Não é porque elas caíram que vocês devem comprar essas ações. É importante ter um fundamento e uma estratégia relevante de longo prazo. Beleza? Perfeito, Ana. Muito obrigado de verdade pela oportunidade. Parabéns aí por esse trabalho de tantas tribos, de tanto acesso, democratização. Muito bacana ver isso. Estamos tentando, estamos democratizando juntos. Viu? Galindo, muito obrigada de verdade pela presença. Obrigada também à presença de todos os speakers que se mantiveram conosco até aqui. E até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.